Durante a Guerra Fria, a gente foi apresentada novas formas de batalha. Diferente do que era antigamente na Primeira e Segunda Guerra Mundial, as batalhas aconteciam muito menos em campos de batalha, onde as pessoas atiravam uns nos outros, e muito mais em palcos tecnológicos ou científicos. Então, a Guerra Fria foi uma abertura para uma nova estrutura de guerra, uma estrutura muito mais tecnológica, muito mais pautada em quem consegue fazer mais com os recursos que tem hoje em suas capitais, em seus países, né? E uma das principais organizações para garantir essa batalha, essas guerras para os Estados Unidos, foi a NASA, que é a Agência Espacial dos Estados Unidos, né? Nessa estrutura, os países se buscavam mostrar para o mundo a sua capacidade tecnológica a partir de feitos incríveis, né? E aí é dentro dessa estrutura que a gente é, um, consegue entender a importância que a NASA teve para os Estados Unidos nesse período. Então a gente pode imaginar que o quão importante era a NASA para os Estados Unidos frente a uma guerra fria contra a União Soviética, que era o principal inimigo dos Estados Unidos naquele momento e cá entre nós até hoje, né? É de se esperar também que muitas responsabilidades e muitos desejos fossem colocados nas costas da NASA, né? E a partir daí é que a gente começa a olhar para que a NASA, ali em 1958, porque a Guerra Fria foi entre mais ou menos 1950, os anos 50 e os anos 60, né? Ali em 1958, a NASA estava comprometida com diversas metas estratégicas, né? Entre elas, eu queria trazer aqui para vocês, de novo trazendo que essas metas são de 58, a NASA estava comprometida com 8 metas estratégicas vindas diretamente da estrutura presidencial, né? Afinal, a organização é, a organização política dos Estados Unidos tem essa predisposição, né? Um olhar para o Estado olhando para o que fazer para usar sua estrutura econômica e industrial para ganhar, né, ter ganhos a partir dali. E na Guerra Fria não foi diferente. E aí eu queria trazer para vocês aqui uma breve leitura de quais são essas 8 metas que a NASA tinha em 58 e fazer uma breve reflexão sobre elas. Trazendo aqui, a primeira foi expansão do conhecimento humano sobre os fenômenos da atmosfera e do espaço. A segunda, melhoria da utilidade, do desempenho, da velocidade, da segurança e da eficiência de veículos aeronáuticos e espaciais. O terceiro, desenvolvimento e operação de veículos capazes de carregar instrumentos, equipamentos, materiais e organismos vivos através do espaço. O quarto, estabelecimento de estudos de longo alcance dos potenciais benefícios a serem ganhos a partir das oportunidades e dos problemas envolvidos na utilização de atividades aeronáuticas e espaciais para fins pacíficos e científicos. O quinto, preservação do papel dos Estados Unidos como líder na ciência e na tecnologia aeronáutica e espacial e na aplicação destas na condução de atividades pacíficas dentro e fora da atmosfera. Disponibilizar para as agências diretamente ligadas à defesa nacional descobertas de valor ou significado militar e fornecer, por intermédio de tais agências, para a agência civil estabelecida para dirigir e controlar atividades aeronáuticas e espaciais não militares, informações relativas a descobertas que tenham valor ou significado para aquelas agências. A sétima, cooperação dos Estados Unidos com outras nações e grupos de nações no trabalho, realizando segundo este ato e na aplicação pacífica de seus resultados. E, por fim, a utilização mais eficaz dos recursos científicos e de engenharia dos Estados Unidos em estreita cooperação com todas as agências dos Estados Unidos que estejam interessadas a fim de evitar desnecessária duplicação de esforços, instalações e equipamentos. Então são 8 metas aqui, pessoal, e aí eu queria trazer aqui uma primeira análise, né? O que é que a gente consegue ver que elas têm em comum? Primeiro, são extremamente amplas, elas são extremamente intangíveis, a gente não consegue perceber um prazo, e aí uma crítica talvez até de impacto, é que todas elas trazem uma visão de como trazer os Estados Unidos como protagonista de todo o processo, né?
que não é um problema quando a gente olha para metas. Afinal, se você está propondo uma meta como empresa, como organização, como governo, é para trazer melhor visibilidade, melhor eficiência para os seus processos. Muito difícil alguém fazer um planejamento para melhorar a visibilidade do outro, né? Mas queria trazer essas 8 metas aqui, muito mais para começar uma discussão com vocês de que, além de não termos uma palpabilidade grande no que foi desenvolvido aqui, existe uma granularidade muito maior, até mais do que a quantidade de 8 aqui, porque algumas dessas metas até falam de mais de um assunto. Quando a gente trabalha em metas diversas, acaba que o trabalho também é disperso. Só que aí eu queria trazer para vocês que foi na entrevista ali em 1961, com a fala polêmica do presidente de John F. Kennedy, que esse jogo virou. Foi durante uma reportagem que ele trouxe a fala, entre aspas, creio que esta nação deva se comprometer em alcançar a meta de, antes do final desta década, aterrissar o homem na Lua e trazê-lo de volta à Terra em segurança. Essa era a única meta que a NASA tinha em 1961. Queria cortar um pouco o caminho para falar que em 20 de julho de 1969 a NASA conseguiu atingir essa meta. Quantas das outras metas de 1958 ela conseguiu atingir? Talvez nenhuma. E aí vou trazer uma reflexão, por que nenhuma? Pelo simples fato que nenhuma delas existe um critério claro de sucesso e muito menos um prazo esperado para esse sucesso acontecer. Um ponto que é extremamente diferente quando a gente olha e analisa a fala de John Kennedy, que aqui a gente consegue ver que a nação precisa estar comprometida, então aqui já traz um tom, né, de direcionamento, então todo mundo precisa estar comprometido em alcançar a meta de. Então, ele trouxe toda a visão para que aquela era a meta que precisava ser de comprometimento, que precisava ser priorizada. Mas ele traz algo muito interessante, que é um contorno temporal. Quando ele começa a falar que ele quer alcançar a meta, ele traz antes de qualquer coisa que a meta precisa ser alcançada antes do final de 10 anos, então antes do final da década. Ponto que a gente já conseguiu ver que realmente conseguiu ser evoluído. Um outro passo que é muito importante em trazer para essa discussão é o quanto ele conseguiu tangibilizar o que era sucesso para a empresa. E aí eu estou chamando a NASA aqui de empresa porque como organização ela também funciona como uma empresa, né? Então, quando a gente consegue ver o corte temporal que é esperado e, além disso, quais são os critérios de sucesso, que nesse caso aqui fala sobre aterrissar o homem na Lua e trazê-lo de volta em segurança, ele também escolheu atacar 3 principais submetas que a gente teria nesse sistema. O primeiro é capacidade de navegação. Então, com essa fala de levar o homem à Lua e trazê-lo de volta, um foco muito grande que ele queria trazer era na evolução da tecnologia de navegação espacial. E esse foi um ponto que, se a guerra era, né, se a meta da guerra civil, da Guerra Fria, era levar o homem até o final da década em segurança, indo e voltando da Lua, quando a gente olha para a navegação, a gente olha para a necessidade de trazer formas tecnológicas para garantir que esse processo aconteça. E aqui, além da própria forma de fazer essa navegação, existem os impactos que vieram. Então, um refino e um ajuste na evolução da tecnologia do GPS aconteceu a partir daqui. Porque é importante trazer, pessoal, que nessa época da chegada à Lua, a capacidade técnica dos computadores era menor do que o iPhone que eu estou filmando esse vídeo hoje. Então a navegação era algo crucial, a forma de navegar era algo crucial, tanto pela forma de como se localizar, como a forma de garantir combustível, como garantir autonomia de voo. Então navegação era uma batalha dentro da guerra a ser trazida, né, à tona para esse momento. Uma segunda batalha que foi comprada aqui por John Kennedy a partir dessa fala
foi o foco na propulsão, né? E aí, propulsão aqui, a gente falou um pouco sobre o combustível no ponto de navegação, mas a questão da propulsão aqui é qual combustível usar. Na questão da navegação, era como garantir que aquele combustível seja armazenado e usado da melhor forma. Nesse caso de propulsão, é como garantir bons combustíveis de navegação. Então, a evolução da tecnologia aqui vem muito pautada, talvez, na química e na física, o entendimento de como é que a gente consegue trabalhar usando recursos já do nosso sistema para melhorar a propulsão de um sistema que vai sair da Terra. E, por fim, uma batalha muito grande que John Kennedy traz nessa fala é o suporte à vida. Porque para a gente enviar um homem até a Lua antes de 1961, existia um grande problema tanto de alimentação, não existiam estruturas para guardar e garantir a logística por tanto tempo, e aí para fim de entendimento aí são mais ou menos 3 meses desde a saída do foguete da Terra até a chegada à Lua, não pelo tempo de período, mas o tempo que é necessário para que a viagem aconteça, tanto de saída da Terra, quanto um tempo de se acostumar dos astronautas se acostumarem com aquele momento. Então, são 3 meses. Como que a gente garante o suporte à vida nessa estrutura? Como podemos dar comida? Se as pessoas ficarem doentes, como que a gente vai levar medicamentos? Os medicamentos que funcionam na Terra funcionam fora da Terra? Então, a gente consegue olhar para a guerra, né? Se a gente fosse dividir, a Guerra Fria tinha como principal foco para a NASA a chegada e a volta de uma tripulação, de uma nave tripulada para a Lua. Para essa batalha conseguir ser ganha, existiam algumas mini guerras que precisam ser trilhadas. E a primeira era de navegação, a segunda de propulsão e a terceira de suporte à vida. Foi assim que ali, como eu comentei, no dia 20 de julho de 69, a gente teve Buzz Aldrin sendo o primeiro astronauta a pisar na Lua. Toda essa história é para trazer que, se até a NASA opta por menos metas, por menos indicadores, por que a sua empresa continua buscando N indicadores e um dashboard cheio de números e datas? O grande ponto que eu queria trazer para esse vídeo era uma reflexão de que grandes evoluções vêm a partir do foco. E foi isso que a NASA fez em 61. Em menos do que o tempo que estava previsto para atingir o que foi esperado, elas conseguiram pelo simples fato de que elas conseguiram focar no que era importante. Isso é de uma vez por todas para você trocar esse dashboard por apenas uma meta ou apenas algumas metas que sejam realmente estratégicas para o negócio. Se você gostou desse vídeo, dá um like, curte, compartilha com quem você acha que precisa ouvir um pouquinho dessa história e nos vemos na próxima.